Essa guerra no Oriente Médio acende um alerta também sobre os impactos diretos na economia brasileira. A principal preocupação, claro, está no risco de choque de oferta de energia, especialmente com a interrupção do tráfego no Estreito de Hormuz, como a gente já estava mostrando para vocês aqui mais cedo. Isso pode impactar, gente, os preços no Brasil e também manter a inflação em alta. E é sobre essas questões que a gente vai conversar agora com o Gustavo Sung, que é economista-chefe aqui da Suno Research, que já está comigo. Gustavo, bem-vindo sempre, meu querido, aqui à nossa programação. Bom dia, é um prazer, como sempre, falar com vocês também. Vamos lá, Gustavo. De cara, quando a gente fala de um conflito, uma guerra no Oriente Médio, envolvendo uma região, né, tão delicada, com um gargalo logístico tão importante como Hormuz, primeira coisa que a gente pensa é no preço do petróleo. Vai ficar mais caro, gasolina vai ficar mais cara. Isso acaba sendo realmente o principal e o mais preocupante fator a pesar agora na conta para o Brasil, ou na tua visão, o efeito indireto com as expectativas de inflação, desancoragem das expectativas de inflação em câmbio, pode ser o mais preocupante nesse momento? Qual que é a tua avaliação? Bom, minha avaliação de fato é os efeitos indiretos que isso pode ter na economia brasileira, mas eu queria dar um passo antes para poder compreender melhor a análise, que é o seguinte. Primeiro, eu gosto de olhar no curtíssimo prazo, onde realmente questões geopolíticas, incertezas sobre os efeitos que poderemos ter aqui nos preços da economia brasileira. De fato, realmente agora no curtíssimo prazo, há muita incerteza. Será que o conflito vai continuar nas próximas 4 ou 5 semanas, como o Donald Trump anunciou, ou teremos um desfecho em breve? E aí, essa duração do conflito é um ponto principal no curtíssimo prazo, para compreender quais serão os efeitos de curto e médio prazo, porque a gente precisa entender, primeiro, qual será o novo patamar do petróleo e por quantas semanas, meses ela vai permanecer neste novo nível. Qual será a taxa de câmbio, por exemplo, que se teremos 5,16, como fechamos ontem, ou 5,20, 5,40, e por quanto tempo o câmbio permanecerá também neste novo patamar. Por que eu digo isso? Por exemplo, os preços dos combustíveis aqui no Brasil são muito afetados por petróleo e taxa de câmbio. Só que não são esses efeitos de curtíssimo prazo, que são variáveis um pouquinho mais estressadas, que já vão afetar diretamente amanhã o preço do combustível. E sim, nós precisamos compreender se o petróleo vai ficar 85, 90, o câmbio 5,20 ou 5,40, para compreender os efeitos de fato sobre a economia. Por isso que eu gosto de fazer essa análise de curtíssimo e curto e médio prazo, porque assim o Banco Central e nós economistas teremos mais certezas dos impactos que teremos, por exemplo, da inflação. As contas que a gente faz, por exemplo, é que a cada 1% de aumento na gasolina tem um efeito de 0,05 pontos percentuais na inflação, ou 10% de aumento no preço da commodity lá do petróleo, pode ter um efeito de 0,2 a 0,3 pontos percentuais. Só que, por exemplo, se o petróleo for para US$ 90 hoje, só que tivermos um desfecho ou um acordo entre os países amanhã, o efeito vai ser mínimo. Por isso que a duração do conflito é outra variável que nós estamos observando. Uhum. Eu mostrei há pouco aqui, Gustavo, qual que foi a reação do Ibovespa nesse primeiro dia de pregão, né, diante do início dessa guerra no Oriente Médio. Durante o dia, a gente teve quedas importantes do Ibovespa, mas no final, o que pesou mesmo foi a alta com commodities. Petrobras ali conseguiu aliviar bastante esse peso aí no principal índice da Bolsa. E o real costuma se beneficiar de altas da commodity, né? Esse fator, nesse momento, faz com que o câmbio não tenha uma reação tão pesada e aí a gente consiga ainda manter esse nível de dólar que a gente tem acompanhado aqui, ou seja, mesmo diante de um cenário muito incerto, muita instabilidade, em que o dólar é um ativo, né, de proteção ao risco, a gente até viu uma alta ontem, mas não foi uma alta tão assim chocante, com o dólar ainda abaixo dos R$ 5,20. Então, qual que é a avaliação que você faz agora do impacto direto em câmbio? Porque câmbio também tem um efeito inflacionário importante e significativo para o Banco Central, né? Eu sigo nessa análise que você fez, Débora, que a moeda brasileira teve uma abertura ontem, chegou acima de 5,20, mas muito influenciado pela busca de ativos mais seguros, do dólar também se fortalecendo, porque riscos geopolíticos levam os investidores a esses tipos de ativos, o que impactou negativamente o nosso dólar. Mas
Com o preço de petróleo mais alto, e nós somos grandes exportadores de petróleo, isso favorece a nossa balança comercial, isso favorece o nosso dólar, o que contribuiu de fato de enxergarmos um dólar a 5,16, abaixo dos 5,20. Então, de fato, eu acho que esse é um ponto positivo, e isso traz um certo alívio de curtíssimo prazo para o cenário do Banco Central, de nós, que estamos preocupados de fato com a reunião do dia 18 de março, se o Copom vai ou não cortar a taxa de juros. Essa é a grande dúvida, e esse câmbio mais comportado que estamos vendo agora é sim um fator positivo. A gente sempre fala, né, do impacto do petróleo, Gustavo. Nesse momento, a gente tem uma dicotomia, né, do que significa o petróleo alto para o Brasil. De um lado, a gente tem movimentações importantes para ativos como o da Petrobras, que resulta, inclusive, mais arrecadação para o governo. Mas, do outro lado, a gente sabe que o impacto inflacionário de um petróleo alto, ele acaba sendo repassado para a ponta. Nessa conta, nesse momento agora, aí na Suno, qual que é a visão de vocês? Onde mora o maior risco nesse momento? O benefício que a gente tem com a valorização da estatal compensa os riscos inflacionários na tua visão? Ou seja, barril a US$ 100 pode, de repente, ser um bônus, mas um calo no sapato do governo? Exatamente, acho que principalmente ano eleitoral. Se a gente pegar os lados positivos, você muito bem trouxe que a arrecadação via royalties ou leilões de participação, balanço comercial brasileiro pode ser positiva, o que contribui para o PIB. Mas, por outro lado, ali mora o problema da inflação, que de fato o preço dos combustíveis poderão ser mais altos, como a gasolina, que depende basicamente daquela conversa entre taxa de câmbio e preço do petróleo, que pode ser repassado por toda a cadeia produtiva. Gasolina é um ponto, mas tem outras commodities, outros derivados aqui do petróleo que poderão ser afetados. E aí, de novo, esse vai ser um grande problema. E no eleitoral, onde poderemos ter uma inflação um pouquinho mais alta e, consequentemente, o Banco Central, ao meu ver, pode cortar juros, mas talvez num ritmo menor, a depender da evolução do conflito, do petróleo, taxa de câmbio, entre outras variáveis, aí realmente é um malefício para o cenário como um todo. Pode acabar pesando também agora, nesse ano, para a Petrobras em definição de combustível, como você mesmo falou, né? Um ano eleitoral, a gente sabe que isso tem um peso significativo. E gasolina cara não é nem um pouco popular, ainda mais um ano como esse, né? Petrobras corre risco de sofrer pressão política diante desse conflito no Oriente Médio e visando o resultado de eleições para não repassar custo para a gasolina? Isso pode acontecer, isso já ocorreu no passado. A gente sabe que a Petrobras ela comunicou em diversos momentos que ele não toma decisões precipitadas de subir ou cair os reajustes dos combustíveis. É bem provável que a Petrobras espere realmente a resolução do conflito ou até onde isso vai ocorrer para tomar decisões mais calibradas. A gente tem que observar, a gente está tendo reajustes nesta gestão, mas de fato o ano eleitoral traz sempre a dúvida. A gente tem que observar como que a Petrobras vai reagir nesse momento, mas de novo, a gente tem que sempre tomar um pouquinho de cuidado, principalmente nesse curtíssimo prazo, onde as coisas ainda estão um pouco mais incertas, antes de tomar qualquer decisão, fazer alguma análise de fato sobre o que vai ocorrer. Gustavo, a gente vinha falando muito por aqui, acho que inclusive em alguma oportunidade de entrevista a gente conversou sobre isso, que é o tamanho do fluxo estrangeiro aqui para o Brasil, do quanto que o Brasil vinha se destacando, né, diante dos emergentes, para essa captura de capital estrangeiro. Agora, com essa guerra no Oriente Médio, você acredita que esse fluxo pode ser revertido nesse momento ou o Brasil vai se manter como um destino relativamente atrativo entre emergentes? Porque o que a gente sabe é que normalmente os emergentes saem da linha, né, dos investidores em qualquer movimento de maior aversão ao risco. E o Brasil? Qual que é o cenário de vocês aí da Suno agora com essa guerra no Oriente Médio? Acredito que o Brasil ainda continua sendo um porto importante que vai se beneficiar do fluxo. Eu sei que de novo, aquela análise, no curtíssimo prazo, estou me repetindo, mas no curtíssimo prazo, as incertezas sobre uma questão geopolítica levam os investidores a buscarem ativos mais seguros, como portos nos Estados Unidos, a questão do ouro, da prata, mas o Brasil, entre os emergentes, e principalmente nós somos grandes exportadores de petróleo, nós
a tendência é que se beneficiamos desse cenário depois de ter passado alguns dias aí iniciais do conflito. A gente segue com uma taxa de juros bastante elevada, que é um porto atrativo para o fluxo estrangeiro. A Bolsa Brasileira em dólar ainda segue atrativa, e aí, de fato, a gente tem um setor bastante importante, que é a parte de petróleo. O Brasil vai se beneficiar, e aí, de fato, pode ser e continuar sendo um porto para o fluxo estrangeiro. Gustavo Sung, economista-chefe aqui da Suno Research, sempre ótimas análises aqui com a gente. Bom dia para você, meu querido. Bom restinho de semana, a gente vai se falando. Até uma próxima. Eu que sempre agradeço a vocês pela oportunidade, é um prazer, estou sempre à disposição. Até mais.